Eu danço, eu canto, coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Quando chegava na hora da dança, o Parkinson esquecia o Fernando, ou o Fernando esquecia o Parkinson, porque ele se mostrou um bom dançarino, então todos gostavam de tirá-lo para dançar. Não posso me privar por causa da doença, tem mais aqui à frente. Para frente que se anda, não para trás, né? O boêmio voltou novamente, partiu daqui tão contente, por que razão quer voltar? Meu nome é Sérgio, tenho 66 anos, tenho Parkinson diagnosticado desde agosto de 2007. Meu nome é Raci Góes de Moraes Marques, tenho 78 anos e desde 2005 que eu estou com a doença. Eu me chamo Grácia Maria Silva de Souza, tenho 66 anos. Meu nome é Fernando de Oliveira Jucá, tenho 69 anos, sou portador da doença de Parkinson. A doença de Parkinson tem esse nome em referência ao médico e pesquisador James Parkinson, que no século XIX escreveu um estudo sobre o que chamou de paralisia agitante. Vão-se mais de 100 anos e hoje essa doença degenerativa do sistema nervoso central atinge 1% da população mundial. Estima-se que o Brasil tenha cerca de 200 mil parkinsonianos, número que tende a crescer com o aumento da expectativa de vida do brasileiro e, por consequência, da população de idosos. A doença de Parkinson manifesta-se principalmente na terceira idade, em pacientes com mais de 60 anos, embora possa aparecer aos 50, 40, em raríssimos casos até antes. Não se trata de uma doença fatal nem contagiosa e não há evidência de que seja hereditária. Seus principais sintomas são um tremor, que aparece quando se está em repouso, menos durante o sono, a bradicinesia, que é uma lentidão gradual dos movimentos, a rigidez muscular, o desequilíbrio postural e a acinesia, que é uma sensação de imobilidade física. O conjunto desses sintomas motores pode prejudicar a fala, a voz balbucia e a escrita. A letra fica menor e tremida. Existem também outros sintomas que chamamos de não motores. Esses sintomas podem aparecer como uma dor, depressão, ansiedade, distúrbios gastrointestinais como a constipação, uma acidorese intensa, entre outros. Muitas vezes tão ou mais difíceis de lidar que os sintomas motores. A evolução da doença de Parkinson é progressiva. É importante que o médico seja avisado se algum sintoma novo ou nova dificuldade aparecerem, pois durante a evolução da doença podem ser adaptadas novas estratégias terapêuticas que ajudam a controlar esses sintomas, melhorando a qualidade de vida. Hoje, há medicamentos que atuam bem em todas as fases da doença. Um acompanhamento médico consistente e frequente consegue fazer com que o parkinsoniano desempenhe suas funções rotineiras, seja como trabalhador ou como membro da família, mantendo-se integrado à sociedade em que vive. Há, todavia, um processo individual que começa antes de qualquer adesão a medicamentos, antes de tratamentos e terapias de apoio. Esse processo envolve entender a sua própria trajetória de vida e aceitar essa nova fase que se inicia quando a doença de Parkinson é diagnosticada ou mesmo quando o quadro começa a evoluir. Eu acho que é importante a gente manter as atividades que tínhamos. Algumas limitações, é claro, vêm, mas dá bem para contornar. Não nos isolarmos, não pensar que é um fim de mundo, que vamos sofrer demais, que o Parkinson também não é tanto assim. Eu comecei a pensar comigo mesmo. Eu tenho que não deixar me ser vencido. Eu tenho 2 filhas que posso contar com elas a qualquer hora. É a minha mãezona agora, que graças a Deus, ela está sempre junto de mim, está sempre me ajudando, me orientando. Minha família me ajudou muito. Todo mundo me apoia, todo mundo me ajuda, então agora eu esqueci mais a doença. Entre muitos anjos da guarda que surgem frente a esse tipo de inesperada virada na vida, um em especial com quem o desenvolvimento de uma relação de proximidade e confiança representa a paz de espírito que um parkinsoniano necessita
para caminhar com tranquilidade nessa nova realidade. Logo que eu tive os sintomas, eu procurei o tratamento. E o médico foi fundamental, ele indicou a medicação é correta, é a que eu tomo até hoje, não preciso aumentar a dosagem. Ele foi muito importante para mim. Esse diagnóstico que eu reputo de diagnóstico precoce, para mim foi fundamental, né? Quando eu comecei a frequentar ele, né, a consultar ele, ele começava sempre a me falar que isso não era o fim do mundo. Eu tinha que viver, procurar viver bem, se animar, que eu ainda era jovem, por que eu estava me isolando? Embora incapazes de curar a doença de Parkinson, os medicamentos associados a terapias de suporte e o acompanhamento próximo de um médico podem minimizar de tal modo os sintomas da doença a ponto de dar ao portador da DP uma perspectiva real de controle e retomada de sua vida cotidiana. É fundamental tomar os remédios do jeito que o médico indicou, nos horários que ele indicou, entende? Levar a sério mesmo os remédios, porque no Parkinson, que funciona, além do comportamento, né, da pessoa otimista, o que funciona realmente é seguir o tratamento à risca. O medicamento, mais a terapia ocupacional, a fonoaudióloga, que são importantíssimos para combater os sintomas, né? Ele começou realmente com essa medicação no horário certo, né, tudo certinho, a médica manipulando o sono dele. Ele começou a ter mais paz, ele começou a se sentir melhor na vida, né? O impacto de uma doença como a doença de Parkinson na vida de qualquer pessoa pode ter uma repercussão direta sobre seu emocional. A primeira reação é, em muitos casos, de afastamento e reclusão, o que recebe o nome de embotamento. Até mesmo pelo fato da DP prejudicar a capacidade comunicativa do portador, este tende a ficar introspectivo, fechado, assistindo ao mundo em geral diante de uma TV e de forma solitária. Vencer essa luta contra o embotamento, ou seja, a depressão, passa pelo resgate da trajetória de cada um. Passa por descobrir que há outros com as mesmas dificuldades. Nesse contexto, a existência de associações de atendimento ao portador de Parkinson funciona como ponto de partida para essa mudança de perspectiva. O médico, ao me dar a notícia, deu da seguinte forma, o neurologista: você tem Parkinson, não vai morrer disso, mas vai morrer com isso. Isso foi difícil. Foi porque, quando ela disse que eu tinha Parkinson, eu fiquei muito chocada, por causa que meu pai teve Parkinson também. Para mim foi um sofrimento, porque eu fiquei em depressão, não queria sair de casa. Ele começou a ter alucinações, ele começou a ter comportamentos meio depressivos em função de saber que estava com a doença, né, tal. Antigamente eu não queria sair porque, por causa do tremor da perna, do braço, eu tinha vergonha dos outros. Eu procurei me isolar por causa disso. Para ela foi um momento difícil, tanto ela como outras pessoas que têm Parkinson, é muito difícil para elas aceitar a doença. Ela chegou a um ponto que ela lamentava a vida, que ninguém quer estar perto de alguém que está reclamando o tempo inteiro da vida. E agora não, a gente vê ela feliz, sabe? Ela tem tanta coisa, tanta atividade, que não dá para ela pegar e reclamar da vida nem pensar. Então a ONG ajudou a nossa, não vou te falar 100, vou falar 200%, sabe? Em vez de ela ficar lamentando a vida, reclamando, achando que a vida dela tinha acabado, e lá deu um outro horizonte, deu lá um recomeço, sabe? Quando ele entrou nesse grupo de Parkinson, né, ele começou a lidar melhor com a doença, porque ele viu que tantas outras pessoas com os mesmos problemas que ele, né? Eu aprendi bastante com eles, teve uma experiência muito válida com eles. Com os outros colegas que têm a doença, com os familiares que vão dizendo a experiência deles. Abriu um outro mundo para ela, sabe? Um outro leque, e é importante no meio da família também. A convivência melhorou, muito, muito mesmo. Você vê a dificuldade que um teve, você já consegue contornar e não ter aquela dificuldade. Os teus familiares a mesma coisa. Ele foi muito bem recebido pelo grupo porque tinha duas coisas que ele gostava muito, sabe? Era cantar e dançar.
E a voz dele nas horas de coral se destacava bem também, sabe? A doença passa por longe. Não faltar só 24 horas cantando. Hoje, ele não tem vergonha de dizer para ninguém que ele sofre de mal de Parkinson. Eu não achei amigos, achei irmãos que me deram muito conforto no começo, quando eu cheguei lá. Agora eu sou outra pessoa. A doença de Parkinson tem entre seus sintomas principais um comprometimento da fala, em geral, ligado à dificuldade de articulação, já que os músculos do aparelho fonador também são afetados. E com isso, muitos parkinsonianos encontram dificuldade em manter um nível de comunicação igual ao que tinham antes de manifestar a doença. Segundo a orientação de um médico, o caminho mais adequado para auxiliar a preservar as funções da fala é o acompanhamento com exercícios coordenados por um fonoaudiólogo. A fonoaudiologia pode ajudar o paciente desde o início. E quanto mais no início o paciente procurar ajuda, tanto maior o tempo que ele vai ficar bem, tanto maior o tempo que ele vai permanecer com a voz o melhor possível. Então a gente costuma recomendar que o paciente venha para o trabalho fonoaudiológico ainda com bastante voz, porque ele vai ser incentivado a usar bastante essa voz, a trabalhar bastante a musculatura vocal para que a voz permaneça forte por mais tempo. E a dicção, sem dúvida nenhuma, vai ser também trabalhada para que a clareza articulatória permita que ele tenha uma vida social o mais próxima do normal que ele puder. E a gente recomenda também aos pacientes uma participação, uma adesão a grupos, né? E onde ele possa treinar a voz, onde ele possa trabalhar a comunicação dele de uma forma lúdica, como nas aulas de canto, principalmente as aulas de canto coral, onde ele vai estar com outras pessoas. Hoje em dia a gente já tem várias opções de grupos de canto coral e ele vai poder então ter uma permanência social, uma permanência em grupo e vai estar ajudando a sua própria voz a permanecer boa, a permanecer clara por mais tempo. À medida que o paciente aceita a sua nova condição, adere e incorpora esse novo estado, é importante que ele siga todas as orientações médicas, especialmente quando falamos da forma que ele deve tomar seus medicamentos. O tratamento é para toda a vida. A partir do plano traçado pelo médico, existe uma fase de aprendizado e assimilação dos horários de cada medicamento. E somente o compromisso do portador com seu tratamento consegue otimizar a eficácia da terapia medicamentosa. Esse senso de propriedade é muito importante e coloca o parkinsoniano novamente no controle do seu tratamento. O ex-ator americano Michael J. Fox, famoso pelos filmes da trilogia De Volta para o Futuro, portador da doença de Parkinson há 19 anos, comenta no seu livro Um Otimista Incorrigível que durante a evolução da doença e no processo de tratamento, foi preciso criar pilares internos de sustentação, como a família, a fé, o trabalho e engajamento em alguma causa ou objetivo de vida. Ele diz que esses pilares foram fundamentais para se sentir apto a seguir ativo e interagir com o mundo à sua volta. Essa pessoa deve ter persistente. Fazer que nem eu, procurar atividade, procurar amigos, que a gente encontra muitos amigos. Que leve a vida social que levava. Quem tem dificuldade para dançar, como eu tenho, não precisa dançar, mas pode fazer outras coisas. Pode ter amigos, pode sair para conversar, para bater papo, para jogar, enfim, as coisas que tem vontade de fazer, fazer. Não se isolar de forma alguma, não achar que é o fim do mundo, porque realmente não é. Não se entregar. Tem que ir à luta. Tem que ir à luta. Não me importa o rumo que, no horizonte adiante de mim, insiste em me surpreender. Minha viagem começa com meu próximo passo. Ainda que hesite, sei que a meu lado estão os que me fazem existir, meus espelhos nessa jornada. Há nomes e nomes, família, amigos, irmãos. Nesse ponto houve um ponto de união, eu acho que melhorou tudo. Ou atividades mais complexas, como manter o trabalho ou continuar dirigindo.